Bom dia a todos. Eu queria dar início à segunda mesa. Dado o adiantado da hora, eu vou resguardar qualquer fala ou questão que eu queira propor para ser feita depois da fala dos convidados aqui. Eu queria já passar a palavra para o Dr. Mauro Vieira da Luz, da Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia do INPI. Por favor. Ok, obrigado, bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui a organização do evento, a professora Mônica, né, a GV pela oportunidade da discussão. Eu sei que o adiantado da hora é uma forma elegante de dizer tempo negativo, não é isso? A gente não tem lá muito tempo para fazer a discussão. Eu também não quero, de verdade, tirar o tempo da Karen, que ela vai apresentar para a gente. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, focada em alguns aspectos específicos, enquanto a minha apresentação chega. E chamar a atenção e tentar fazer um diálogo breve com alguma das apresentações que foram realizadas aqui. A primeira do professor Pimentel. Eu queria chamar a atenção da importância da discussão desse tema relacionado ao desenvolvimento. Eu sei que a gente está num mestrado que aborda essa questão, né? Acho extremamente importante isso estar acontecendo aqui junto com vocês, os alunos. Eu sei que a maior parte de vocês são os alunos. Eu acho que é preciso deixar claro, acho que, aliás, é muito importante deixar claro que as questões relacionadas ao desenvolvimento estão em discussão. Nós precisamos de gente trabalhando, discutindo e pensando como é que se constitui isso no atual cenário, no atual contexto. Eu tive a oportunidade de falar com a Mônica, também já tenho falado com a Karen. A gente precisa estudar mais e melhor, e cada vez mais a questão, o conjunto de questões relacionadas a desenvolvimento é interdisciplinar. Eu sou da área de economia. Eu acho que não é possível a gente trabalhar essas questões de verdade sem ser a partir de uma abordagem multidisciplinar, e o direito é fundamental. O professor Mário há pouco estava aqui discutindo lá, tentando compreender o que era inovação, não foi no campo jurídico. A gente precisa da inovação no campo jurídico para dar suporte às inovações institucionais que a gente precisa para alcançar os objetivos de desenvolvimento econômico. Tá? Pronto, já chegou a apresentação. Então, é importante, eu venho lá da área de contratos. Deixa eu passar isso aqui. Eu venho lá da área de contratos do NPI. Opa, não, contrário. Isso. Eu venho da área de contratos do NPI, né? E a gente está de verdade à disposição de colaborar com as pesquisas relacionadas à tecnologia, transferência de tecnologia que passem por contratos. Na verdade, a gente tem procurado incentivar isso lá. Essa aqui é a proposta rápida da agenda, mas eu vou passar, né? Bom, vamos em frente. O professor Pimentel já chamou a atenção de que o que nós fazemos lá na área de contrato, nós registramos e averbamos os contratos, mas, além disso, é parte da nossa missão também prestar orientação técnica, fazer com que a competência que é desenvolvida, o que tem sido desenvolvida ali, esteja disponível para a sociedade na forma de consulta, e a gente também participa de atividades articuladas, é o que nós estamos fazendo aqui com vocês nesse momento. Então, isso é parte da nossa missão. Eu e o Araquém estamos trabalhando, né? Isso compõe o nosso papel, ok? Aí é só um detalhe, o escritório de patentes no Brasil, ele tem uma configuração especial. Acho que é importante para vocês, alunos, conhecerem. A gente não é um escritório tradicional. Desde os anos 70, a gente não é um escritório típico. O escritório típico, ele concede direitos de propriedade industrial. A gente, além dos direitos de propriedade industrial, a gente participa ativamente do que a gente chama hoje, com este nome, né, de Sistema Nacional de Inovação, com o objetivo de alcançar os objetivos de desenvolvimento econômico, não é? Então, a gente não é um instituto puro. Isso se materializa aqui por uma área inteira dedicada à cooperação e à articulação
né? E também a esta área de contratos que não é tipicamente alocada nos escritórios de patentes e marcas internacionais. Tá? Bom, se a verba contrato, talvez a Karen fale disso, mas eu não vou me estender nesse aspecto, mas se registram os contratos no NPI, não é obrigatório o registro, tá? É para oferecer segurança jurídica entendida como efeitos em relação a terceiros, ok? Legitimar os pagamentos ao exterior e aqui a questão da dedução dos gastos, mas há uma perspectiva econômica que ela é fundamental. Os contratos, ao serem registrados, eles permitem que a gente encontre, saiba, conheça o mercado de transferência de tecnologia através de dados, estudos e o que é importante para a formulação de políticas públicas e estudo. É transparência, é o principal elemento fundamental que é propiciado pelo registro do contrato. Tá? Nem todos os países, muito poucos países têm uma organização, um organismo dedicado ao registro desses contratos. Eles também não conhecem o mercado de tecnologia por conta disso. Okay? Bom, aqui são as modalidades que existem hoje de contratos, né? Aqui eu estou dizendo contrato no sentido estritamente comercial, mercado de tecnologia, alguém vendendo alguma tecnologia, ou um ativo intangível, um direito de propriedade industrial, uma marca, alguém vendendo e alguém comprando. Essas são as modalidades que existem até hoje. Pode ser que isso sofra algum tipo de alteração. Mas tem exploração de patente, desenho industrial, marca. Esse é o grupo das categorias ligadas a direito de propriedade industrial. E a gente tem o que a gente chama de maneira agregada, que são os negócios que não envolvem direito de propriedade industrial estrito sensu. Okay? Que é o fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica. E a franquia, que é uma combinação, ela conta com uma lei específica desses dois, né, negócios, grandes negócios, digamos assim. Tá? Bom, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha hoje, né? A ação da área da Coordenação Geral de Contratos, ela opera com base, digamos assim, nesse triângulo. Eu juro que eu tentei fazer um triângulo, mas não deu muito certo, ficou assim, essa coisa. Mas assim, a gente tem a previsão do que é a propriedade industrial no Brasil, né? A gente tem um mandato, claro, do NPI estipulado em lei, e a gente tem a diretriz política estabelecida pelo Instituto, né, que é justamente esse ponto aqui. A gente trabalha hoje lá para estimular a inovação e promover a competitividade. Aí a gente trabalha de maneira... Esse é o nosso foco, nosso alinhamento político. Né? É assim que, pelo menos, a gente se pensa, a princípio. Bom, inovação, mercado de ativos intangíveis e a questão da difusão. Eu vou trazer aqui um ipsis literis do Manual de Oslo. Eu acho muito importante para todo mundo que tem algum tipo de tratamento, algum tipo de questão, estudo, enfim, vinculado às questões de inovação. Esse manual é interessante porque ele condensa uma literatura muito vasta e, em alguns momentos, muito complexas, envolvendo a questão de inovação, para que a gente consiga, de verdade, fazer pesquisa sobre isso, né? Que eu acho que é uma parte, o caso de uma parte de vocês. Tá? O TPP é Inovação de Tecnologia de Produto e Processo. TPP é Tecnologia de Produto e Processo. Então, quando a gente adquire através de fontes externas, né, seja lá a embalagem institucional que isso tiver, patente, ok, licença, comunicação de know-how, etc., incluindo a questão relacionada aos softwares, a aquisição disso ela é realizada claramente como uma parte de um processo inovativo. Então, o espelho que a gente tem dos contratos que nós averbamos no NPI é o espelho de uma atividade inovativa. Então, eu posso olhar para contratos de uma maneira mais rica, justamente pelo viés da inovação. Okay? Então, quem faz um contrato de licença, ele está inovando. Okay? E esse processo ele faz parte de um processo mais geral, mais abrangente, que é o processo de difusão, que é o modo, a maneira pela qual essas inovações elas se espalham. Uma dessas formas é através do mercado. Né? Então, a maneira pela qual a inovação se espalha compreende um elemento muito importante para a dinâmica
né, econômico, e particularmente para as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Porque, veja, sem difusão, uma inovação não terá qualquer impacto econômico. É uma perspectiva importante que muitas vezes passa despercebida. Se a gente estiver trabalhando, tratando as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, eu preciso, é necessário, é fundamental eu tratar de difusão, né? Porque é só a difusão que promove, de fato, o desenvolvimento econômico. Caso contrário, se ela fica circunscrita a uma empresa, ela só confere uma vantagem competitiva. Não é que eu digo que isso é pouco, né? Mas é a visão única e exclusivamente microeconômica do processo, né? Então, é preciso discutir difusão, se a gente quiser de verdade discutir inovação e desenvolvimento econômico. E eu acredito que vocês já devem ter, ao longo aí do curso de vocês, até atenção em relação ao ambiente que a gente vive. A inovação é um elemento importante e fundamental para o desenvolvimento econômico, e crescentemente importante e fundamental para o desenvolvimento econômico, como o professor Araquém já chamou a atenção. Isso que a gente chama hoje de economia de conhecimento, na verdade é uma economia baseada na competitividade construída a partir da inovação de base científica e tecnológica. Tá? Então, preciso trabalhar essa questão, não dá para fazer de conta que ela não existe. Ela é fundamental, porque senão a gente não alcança as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. E a difusão depende de uma série de razões, depende do contexto institucional. Aqui é política, concorrente, fornecedor, o que normalmente a gente costuma lá no âmbito da economia trabalhar como o setor. A gente fala sistema setorial de inovação. Mas veja, ela também depende de outros elementos mais abrangentes, né, que é o conjunto da estrutura institucional. Talvez a gente precise discutir em algum momento, né, quais são ou como devem ser a estrutura institucional para promover tanto de um lado o aumento da inovação quanto a difusão, né, dessas tecnologias. Aqui um detalhe importante, a gente até está vindo de um seminário lá no NPI, fazer com que as empresas empreguem a inovação de base tecnológica como uma ferramenta, como um meio pelo qual elas competem no mercado, permanece como desafio a ser construído no Brasil de maneira clara do ponto de vista da política econômica. Desde os anos 90 a gente ainda não conseguiu. Tá? É importante ficar claro. A gente está tentando, mas a gente ainda hoje não chegou lá. Então, eu preciso discutir instituição, e significa discutir direito no limite, né? Vamos embora. O caso específico do setor aeroespacial, que é a encomenda, né, que a Mônica fez aqui para a gente, veja, então, se a gente tem que entender como acontece o processo de inovação, como ele é difundido e o papel das instituições, e aí eu incluo, por exemplo, os arranjos contratuais. O professor Mário chamou a atenção, eu acho muito importante, além dos arranjos contratuais, a questão patrimonial, ela é muito importante. Enfim, eu preciso considerar os diferentes tipos de tecnologia que existem. O Juliano já chamou a atenção, tem as tecnologias de uso dual e as tecnologias de uso exclusivo da área da defesa. São canais diferentes, são estruturas diferentes, são sistemas de controle completamente diferentes e, portanto, a forma pela qual pode se processar uma discussão de inovação aberta, né, ela vai depender efetivamente do que é que a gente está falando. Tá? Não tem, talvez, aí um modelo único para tudo. Até porque tecnologia de uso exclusivo da defesa é um sujeito só que compra, que é o Estado Nacional, que é um monopsônio, que não é mercado normal, digamos assim. Pronto. Vamos seguir. Então, eu preciso discutir sempre do que é que eu estou falando, né? As variáveis, acordos e políticas setoriais. A gente tem uma política industrial que ela tem uma perspectiva sistêmica que abrange, né, toda a economia, mas existem políticas setoriais, a gente vai falar brevemente. Já foi falado pelo Juliano, há uma política da área da defesa, e ali tem um ponto importante na fala lá, Juliano, que assim, dizem por aí que é obrigação sempre do Estado Nacional ter as armas, ter a condição de defender a sua soberania, etc., aquela conversa. Mas a escolha de ter indústria de defesa é uma escolha. Eu não sou obrigado a ter indústria de defesa. O que a gente definiu pelo país é que a gente quer ter indústria de defesa. E a principal discussão é como é que eu faço para ter uma indústria de defesa que seja sustentável do ponto de vista de longo prazo. Não é possível pensar
uma indústria de defesa que ela seja absolutamente estruturada, única e exclusivamente, na demanda do Estado Nacional Brasileiro, porque ela não se sustenta. Foi isso que a história dos anos 90 a gente aprendeu com essa história. Ela precisa, até essa indústria que ela tem ambição de ser sustentável, ela tem que ter uma participação, uma presença, um posicionamento internacional. Tá? Caso disso, ela vai ser dependente sempre do nosso Estado. E a gente é um país em desenvolvimento, a gente precisa produzir segurança, precisa produzir saúde, precisa produzir muita educação, né? Educação nem se fala, né? Infraestrutura, enfim, vai ter que ter, né? Veja o Programa Espacial Brasileiro, que tem a missão completa, que a quantidade de recurso alocado nisso, ele é muito menor do que os outros países. Mas a gente não pode ter uma expectativa de achar num país como esse que a gente vai ter o mesmo recurso da agência europeia. Então, por que é que a gente teria a mesma indústria? Enfim, são provocações, né? Então, precisa pensar essas coisas quando a gente discute. Então, no caso do setor aeroespacial, os modelos, a gente tem que compreender os modelos de negócio possíveis para entender as configurações de contrato. Nem todos os modelos de negócio são possíveis em todos os setores, particularmente nesse setor, né? Então, a configuração dos contratos aí eu acho muito importante, né? Ela precisa ser analisada, compreendida, discutida, observando esses limites, tá, ok? E aí se inclui o papel específico do mercado, né, de tecnologia, que é uma das formas pelas quais você pode conseguir acessar a tecnologia, desenvolver a competência e ter os produtos da aplicação aeroespacial. Como é que está o meu tempo negativo? Você tem mais 4 minutos. 4 minutos. Bom, então aqui é só... eu acho que vale a pena nessa discussão, se a gente, né, quiser de verdade aprofundar os modelos, os arranjos contratuais, inclusive... Bom, a gente precisa considerar essas diferenças que existem entre as tecnologias, porque para cada um desses mundos é um negócio diferente, é uma lógica diferente, são modelos diferentes de negócio, enfim. Aí eu acho que o Programa Nacional aqui das Atividades Espaciais que saiu no ano passado, ele é legal, porque ele divide essas tecnologias. Isto vale para cá, mas olha, vale de maneira específica para o aeronáutico, vale para outras indústrias, eu diria para todas as indústrias complexas. Eu estou querendo dizer que isso vale para coisas como trem, isso vale como farmacêutica. Existe um grupo de tecnologias que o mundo domina, que são essenciais para o desenvolvimento de sistemas e subsistemas que não são colocados de modo adequado ou suficiente à disposição da indústria, centro de pesquisa, não são de fácil aquisição no mercado mundial. Tem algumas tecnologias que simplesmente não estão à venda. Okay? Elas existem, há o domínio sobre elas, então aí não há o famoso caminho do build or buy, só há o build. Você só pode fazer essa tecnologia, aí é P&D mesmo, P&D, universidade, etc., aquele tipo de coisa. Então, o setor aeroespacial enfrenta essas restrições. Se vocês olharem, acompanharem ali um pouco dos desafios setoriais, tem uma porção de tecnologias básicas dominadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Índia e pela China nos anos 60 que a gente não consegue fazer. A gente ainda não consegue fazer um foguete sair daqui e chegar lá num lugar fora da atmosfera onde ele precisa chegar. A gente não consegue. É uma tecnologia lá que chama giroscópio, né? Acho que não me meter a falar nisso não. Mas enfim, não é fácil fazer aquilo lá e você não compra, né? E ninguém vende também. E ainda tem, como eu disse, os acordos internacionais que você ainda não pode fazer negócio envolvendo aquela tecnologia que aqui está sujeito à sanção. Então, tem isto é uma coisa de competência básica, sem o qual você não consegue operar no sistema. Tem uma coisa completamente diferente, mas relacionada, mas é outra coisa. São as tecnologias avançadas que atendem às necessidades do programa, no caso do programa brasileiro que eu estou falando, mas de outros programas que já estejam que estão sendo desenvolvidas no plano internacional. É aqui onde os negócios acontecem. Eu tenho as competências básicas, eu sei fazer, consigo fazer atender aquele outro tipo de necessidade, ok? E aqui é um negócio envolvendo tecnologia avançada, que serve para o Programa Espacial Brasileiro e serve para outros programas que, vamos dizer assim, é o que a gente chama de desafios de fronteira.
tecnológico e que existe uma porção de campo. Por exemplo, toda a indústria automobilística que tem ambição lá de produzir o carro movido a energia tem que enfrentar o desafio técnico da bateria. Okay? Tem um monte de gente trabalhando, um monte de P&D, um monte de cooperação acontecendo com isso, então esse é um tipo de caso. E assim vai por todas as indústrias. Aqui também o arranjo ele é específico, a gente precisa considerar de verdade esse ponto. E claro que tem as tecnologias que o programa diz que a gente tem que perseguir e que se diz na política industrial que a gente tem que perseguir em algumas fronteiras, que são as disruptivas. É um chique, não é, professor? Eu vou me enrolar para falar esse nome, mas é esse aí, né? É aquilo lá que, no âmbito da teoria da inovação, é o que cria novas oportunidades, que permite reposicionamento. A história, a gente estava conversando, por exemplo, da Coreia, é que ela conseguiu alcançar esse grupo de tecnologias disruptivas e aí consegue se posicionar, né? Então, isso aí é... Enfim, mas vocês vejam que são três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer tudo, eu preciso ter planejamento, enfim. Bom, tá? Aí a posição do setor aeroespacial na política industrial, ela é indicativa de como talvez a gente devesse olhar para essas coisas. Isso aqui é a diretriz 2, a diretriz 4, ampliação e criação de novas competências, ampliação e criação de novas competências tecnológicas e de negócio. Aqui apareceu a questão da compra do Estado, é o grupo daquelas competências em que elas precisam ser desenvolvidas claramente com apoio de política pública. Incentivo a atividade de empresas com potencial para ingressar em mercados dinâmicos e com elevadas oportunidades tecnológicas. Setor aeroespacial de aplicação civil tem muita oportunidade tecnológica, tá? Todo mundo está com seus iPhones e coisas da vida, aquilo é tudo aplicação, tá? De tecnologia aeroespacial, quando você abre o Google para conseguir chegar aqui. Tá? É o broadcasting, aí vai. Clima, pensem nessas tecnologias, agricultura de precisão, tudo isso é business aeroespacial, de aplicação de uso dual. Serve para o Araquém saber como é que faz para chegar aqui, mas serve para mandar um míssil lá também, para acertar no alvo da GV. E tem a diversificação das exportações e internacionalização, que é justamente o de posicionamento internacional. Ó. É aquilo que a gente... É a coisa, por exemplo, que a gente estava falando do boi, lá da como é que é aquela empresa grande lá do... Que você pega, o BNDES pega, capitaliza a empresa com a condição de ela pegar e se posicionar nos mercados, JBS. Né? É isso aqui, ó, a JBS está aqui, a diversificação das exportações e internacionalização, que é modelo, aí o modelo de negócio contratual, aí ele está sujeito a essas dinâmicas, olha. Então, como é que está assim, o setor aeroespacial, e aí é diferente o espacial do aeronáutico, ele está aqui, ó, a política industrial colocou ele ali. E aí o setor da defesa, mas eu acho que esse setor da defesa está aí por causa de uma empresa que tem nome e sobrenome, certo, professor? A Vibras. Que tem uma possibilidade ali de conseguir constituir produto de classe mundial, exportar, não é uma tecnologia de ponta, é tecnologia média, o BNDES faz parte já dela, enfim, aquela história. Mas isso aqui, veja, são coisas diferentes. Tá? Vou falar agora, terminando meu tempo negativo, consideração sobre o modelo de inovação aberta, difusão de tecnologia e formação de competência. Né? Se falou aqui e tal, mas assim, inovação aberta é isso, né, gente? Isso aí veio do Chesbrough, lá do professor também, mas é o acesso à fonte externa de conhecimento e tecnologia. Acesso! O que amplia a fronteira da empresa. Ou então a implantação de inovação para o terceiro. Eu não vou usar isso aqui, tal, você pega e manda para o mercado. Nota, né, o modelo de negócio tipicamente implantado por empresas de grande porte. Né, uma empresa pequena, uma universidade, ela participa eventualmente de um modelo de inovação aberta. Mas quem governa essa relação são empresas grandes. Tá? Pelo menos é o típico disso. A gente está falando de empresas que fazem isso. Aliás, não apareceu aqui, eu acho que vale a pena chamar a atenção, por que é que as empresas grandes fazem isso? É porque a competição via inovação de base tecnológica, ela é crescentemente cara e crescentemente custosa. Eu preciso partilhar risco, preciso partilhar custo. Eu também tenho que partilhar, muito bem, resultado, certo?
Então, mas é dentro desse modelo. Veja que concorrer com o Galaxy 4, né? Lá outra vai ter que um monte de P&D, um monte de coisa, enfim, é cada vez mais arriscado e mais custoso, porque não vai ter que ter alguma outra coisa do que além de abrir e fechar o olho lá para ser um diferencial, enfim. E aí segue, tá? Bom, então é isso. O que tem de bastante específico é a diversidade dos canais e mecanismos, né? A gente tem como canais os próprios competidores, consumidores, todo mundo pode ser um lugar por onde vem a tecnologia, o conhecimento, e os mecanismos, já se falou disso aqui, né? Acho que foi o Polido que falou, né? A diversidade dos mecanismos e instrumentos, ok? Mas veja, essas relações elas são estruturadas, porque talvez a discussão de modelo de inovação que Open Innovation não é Public Innovation. É que talvez seja um gênero em que tenha várias espécies. Eu estou dizendo daquele grupo de relação em que ela é pautada por instrumentos contratuais as variáveis são parecidas com todos os outros contratos que envolvem ativos intangíveis, que aqui a Karen conhece bem, né? Então, quer dizer, eu preciso definir escopo, titularidade, prazo, cláusulas de não competição, e aí vai, né? É que aquele contrato está sendo celebrado num contexto diferente. Okay? O papel da propriedade intelectual é interessante, evidentemente que a proteção dos ativos, né, das inovações e das vantagens competitivas constituídas, mas veja que também é qualificação de parceiro. Olha, eu posso participar da sua rede, eu tenho... Veja, é como se fosse um qualificador. Veja o meu portfólio de patentes. Lembre-se que sempre a simetria da informação ela vai existir, inclusive aqui. De verdade, se a gente está fazendo uma coisa que eu nunca fiz, sempre vai haver o risco de eu não entregar aquilo. A simetria da informação não desaparece nesses arranjos, ok? É que a ideia de você ter portfólio, ele é qualificador, ele, né, diminui o risco, coisas assim. Então, olha lá, aqui, ó, o papel do contrato é minimizar risco de apropriação por terceiros e governar a relação de compartilhamento. Isso talvez seja o mais importante e o que eu acho talvez o mais específico. Há uma relação de governança, né, que é associado a esse grupo de relações que compõe o que a gente chama de inovação aberta. Okay? O compartilhamento do conhecimento é estabelecido no contexto da relação, que é a outra forma de dizer que não é tudo. Não é compartilhado tudo, não é public innovation. Isso, não é public innovation. Tá? A gente compartilha até o ponto da consecução dos objetivos que são definidos contratualmente, enfim. Okay? A importância relativa dos direitos e know-how. A gente sabe que quanto mais aberta for a empresa, maior tende a ser a importância dos direitos de propriedade industrial e desses contratos, inclusive do próprio know-how. Tá? As empresas que têm as fronteiras cada vez mais ampliadas porque precisam e conseguem, sobretudo, operar dessa maneira. O direito de propriedade é fundamental para minimizar risco, né? Há também um detalhe importante: quanto maior a capacidade inovativa e de geração de competição por quem estabelece uma relação de parceria no modelo de Open Innovation, o direito de propriedade é cada vez mais importante porque ele consegue, depois, num segundo momento, opor. Tá? Então, se você não tem lá muita capacidade de, por exemplo, de competir comigo, e a gente está numa relação de cooperação, é diferente da situação em que você pode ser um possível competidor e o ativo de propriedade industrial, o direito, ele efetivamente você consegue exercer. O grau de formalismo, as empresas têm diferentes posicionamentos em relação à forma pela qual o papel dos contratos como regulador da relação, né? Tá certo que não existe fio de bigode, né? Mas nesse tipo de negócio, mas assim, por exemplo, o detalhamento é que também, né, a incompletude dos contratos permanece aqui também nesses modelos. Claro, e a dinâmica da concorrência, ok? Depende do setor, depende da atividade, ciclo de produto, tudo isso é importante,
ok? Mas, de um modo geral, a gente pode dizer, viu, e aí o Araquém chamou a atenção, de que a questão da cultura da propriedade intelectual, ele é muito forte nesse tipo de relação. Tá? É um elemento constitutivo. Tá? Aqui eu só peguei a coisa desse centro de pesquisa, que é o da Suécia e o do Brasil, que aconteceu no ano passado, como você vê a possibilidade de trabalhar a inovação aberta, especificamente na indústria da defesa. E aí eu gostei da resposta, que aí foi o cara lá do Exército, que é aquele, vamos dizer assim, que é o discurso típico que a gente escuta das ICTs. Olha, isso aí é importante para agregar aqui o conteúdo tecnológico à indústria nacional, não necessariamente de defesa, discussão de tecnologia dual e tal. Agora, o outro cara diz assim, ó, isso aí é importante para reduzir custo. Né? Eu estou falando de discussão de custo. Isto aí é uma oportunidade de eu conseguir fazer P&D para além dos meus limites internos de P&D. Okay? E, principalmente, que é um desafio importante que a gente está discutindo agora há pouco, de como é que você constitui a indústria aeroespacial, a indústria da defesa, que seja no contexto que a gente vive, de você participar dos outros projetos internacionais para que você tenha a sustentabilidade daquilo lá. Ou seja, isso aí é um passaporte. Tá? Eu acho que muito menos de formação de competência do que inserção em cadeias de valor internacional, que não são menos importantes, tá? Porque não adianta eu inovar, como o Araquém falou, que o que conta é a inovação com êxito. O êxito é a inserção numa cadeia de valor, certo? Necessariamente. Tá? É isso. Aí eu peguei essa empresa que é de míssil lá, que é uma grande empresa do grupo da Airbus, aí eles convidando para fazer, né, abriram, estão trabalhando um modelo de Open Innovation, eu adorei. O objetivo é para você complementar as competências que eu tenho. Percebe? Então, é isso. Mas tudo isso assim, é o contexto que a gente precisa ter para compreender. Pronto, chega. Falei. Muito obrigado, Mauro. Eu já queria passar a palavra para a doutora Karen Klemp Franco para falar sobre regulação das operações de transferência de tecnologia para o Brasil. Eu gostaria de agradecer muito a academia da NPI, na figura do professor Araquém e também do Dr. Mauro, pelo convite. Eu creio que o fato de eu estar aqui é resultado de uma apresentação que eu fiz sobre a minha tese de doutorado na academia do NPI em 2011. E a minha discussão foi muito sobre a questão da transferência de tecnologia, a política industrial brasileira, comparação com regulações em outros países e como que a gente foca isso no desenvolvimento do país. Gostaria de agradecer também a GV Direito, faço na figura do presidente da mesa, agradeço também a professora Mônica. Eu entendo bem quando ela comentou que nosso grupo de propriedade intelectual aqui parece às vezes uma coisa meio sofisticada, meio diferente. Quando eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual há alguns anos atrás, eu tinha que explicar muito para os meus amigos o que era aquilo que eu estava fazendo. E eu acho que, ao longo dos anos, isso só vem melhorando. Eu lembro bastante, quando eu estava ainda na carreira como advogada, uma vez eu fui acompanhar um executivo de empresa para fazer uma negociação com uma universidade no Rio de Janeiro, que não era estadual, uma universidade privada, na área de telecom. Então, a gente teve uma reunião com a advogada da universidade, com o pesquisador, o professor, para conhecer, né, e formular as bases de como aquilo sairia do papel. E a condição precedente, quando a gente senta junto, é um acordo de confidencialidade para começar a trocar as informações. E a gente começou a esbarrar já na questão de confidencialidade, quem era a parte que ia ter que prometer a confidencialidade, porque eu dizia, bom, então, nós vamos receber as informações do professor, vamos nos comprometer a manter confidenciais. E a advogada falava assim, sim, mas eu quero que vocês mantenham as informações de vocês confidenciais também. Então, foi uma coisa assim mais difícil. Na época, a gente nem chegou a um acordo, porque tinha realmente essa dificuldade de entendimento sobre a propriedade intelectual e tudo. E, falando isso, eu louvo a PITSE, né, a política que a gente teve em 2004, no seio do qual veio a Lei de Inovação. O professor Pimentel expôs aqui de uma maneira muito brilhante a criação da figura dos NITs, dos Núcleos de Inovação Tecnológica nas universidades, onde as pessoas estão ficando especializadas nisso, estão sabendo negociar os contratos, estão levando isso adiante. Eu acho que isso tudo... E vejo também a figura, o papel da academia do NPI como crucial
né, dentro desse contexto aí de melhorar a regulação e o conhecimento. Eu tive uma dificuldade em definir o que seria o objeto da minha palestra. O professor Pimentel estava falando sobre a lei de inovação. Eu gostaria de falar sobre o papel do NPI, mas não entrando dentro da palestra do Mauro. Então, eu comecei com algumas premissas, né? A primeira premissa na questão do modelo de inovação fechada. A gente tem, basicamente e tradicionalmente, um modelo de propriedade intelectual e tecnologia gerenciada pelas próprias companhias, de uma forma defensiva, né, e baseado na autossuficiência, aquilo que se gera é para si próprio, e, enfim, seguir adiante, e migrando aí para um modelo de inovação aberta, ou não migrando, né? Acho que as empresas vão de acordo com as condições do mercado, como bem expôs o Mauro, de acordo com seus interesses econômicos, como expôs o professor Fabrício Pulido, meu colega de doutorado. Muito prazer estar aqui junto. E, então, eu acho que um ponto fundamental que o professor Chesbrough traz é que o modelo de inovação fechada ele não é abandonado dentro do modelo de inovação aberta. Então, a chave da questão está ser aberto ao criar valor e fechado ao capturar parte desse valor para si, né? Então, o modelo fechado ele vai sobreviver dentro do modelo de inovação aberta, sim. E aí a gente vai vendo, ao longo do tempo, como que isso vai se desenvolver. Mas eu vejo atualmente, pelas empresas, pela prática do dia a dia, um pouco de resistência e abertura para a inovação aberta para pequenos projetos ou para projetos pilotos mesmo, né? Por exemplo, a gente tem a notícia aí de algumas empresas multinacionais que têm como política abrir a inovação e as questões dos seus produtos apenas após 3 anos em que o produto está no mercado, para justamente não perder aquela questão da vantagem competitiva. Quando a gente fala de inovação aberta, implica-se o estabelecimento de cooperações, né, com instituições de pesquisa, universidades, fornecedores, usuários dos produtos, concorrentes, por que não, né, não está aqui. E em cada uma dessas operações, na verdade, a gente está falando de transferência de tecnologia, né? Não necessariamente de um contrato de transferência de tecnologia, mas entendida num sentido amplo, né? Até mais amplo, talvez, do que a diretoria do NPI, né? No sentido da compra e venda que incorpora uma tecnologia, uma colaboração que incorpora uma tecnologia, mas também, por que não, os contratos de licença em si mesmos, uma transferência de tecnologia. Então, falando um pouco de tecnologia, acho que eu vou ficar de pé, que vai ficar um pouco mais fácil, se ninguém se opor. Eu pensei em trazer um pouco essa questão da importação e da exportação de tecnologia. Eu estava olhando um pouco o programa, vi essa questão da defesa, e a gente tem uma tutela governamental com interesses bastante diversos quando a gente fala de exportação de tecnologia ou de importação de tecnologia. Então, na área da exportação de tecnologia, a gente vai estar sempre na tutela da segurança nacional, de embargos comerciais, né, que a gente vê muito quando a gente lida com contratos americanos, aquela cláusula de US Export Control Restrictions, né, uma cláusula muito importante para eles. E aqui no Brasil a gente tem mais isso dentro, uma regulação bastante forte e interessante dentro do Ministério da Defesa, até indo um pouco perto do que, na direção do que o Dr. Juliano expôs aqui, na sua palestra, que também foi muito interessante, a questão do offset, né, que são as compensações comerciais que se faz na área militar. Então, é uma prática que, enfim, existe a partir de um determinado valor de contratações, essa obrigação da gente ter essas compensações comerciais. E a gente viu recentemente na mídia, que teve muita exposição, a questão dos caças, né? E a obrigação que se dizia de transferir a tecnologia. Não, a gente vai fechar o contrato com aquela empresa que transferia a tecnologia. Isso nada mais é do que esse offset, essa compensação comercial que a gente tem aí dentro das políticas e diretrizes de compensação comercial que existe no Ministério da Defesa. Quando a gente fala de importação de tecnologia, a gente já está numa seara de regulação que foca para a absorção tecnológica, como o Mauro estava trazendo. E, por conta dessa regulação ser um pouco antiga aqui no Brasil, a gente tem ainda também um foco alto na questão da balança comercial com os pagamentos contratuais feitos para o exterior. Então, a gente tem uma regulação que foi criada aí na década de 50, onde a gente tinha a política de substituição de importações, que depois veio se desenvolvendo, né, ao longo
dos governos, e a gente tinha um descontrole muito alto da balança de pagamentos e tínhamos empresas remetendo royalties como uma forma de distribuição disfarçada de lucros. E então a regulação foi criada naquela época para coibir isso, que é uma coisa que atualmente a gente não tem mais. Se a gente for ver uma remessa por transferência de tecnologia, o nível de tributação que ela sofre é quase ou mais elevado do que um nível de tributação de outros tipos de remessas contratuais. A gente tem hoje uma remessa de lucros que, desde 1996, não tem mais imposto de renda, né, quando a gente remete. Então, isso é uma coisa que é necessário focar e talvez rever essa política que existe, essa regulação, essas leis de controles cambiais, leis tributárias, que talvez não façam mais tanto sentido quando a gente fala, então, de tecnologia internacional. Então, lembrando que eu vou focar minha apresentação na contratação internacional de transferência de tecnologia. A atuação do NPI, eu vou falar rapidamente, mas o NPI é uma autarquia vinculada ao MIDIC, né? Eu acho isso muito importante, porque geralmente a gente pensa imediatamente no Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação, mas não, o NPI está vinculado ao MIDIC, né? Então, a gente tem uma preocupação aí, dentro do meu entendimento, com a política industrial, tecnológica e também econômica, né, de desenvolvimento das empresas, do dia a dia. Então, eu vejo como bastante positivo o posicionamento do NPI, do Mauro, do professor Araquém, nesse sentido. O registro desse contrato vai ocorrer como uma parte da política industrial e tecnológica do Executivo. Então, pensando um pouco, porque a gente tem um questionamento sempre muito pesado sobre essa regulação, de onde que veio isso, né? Como é que veio essa tutela internacional? A gente teve inicialmente a CUP, né? Depois a gente vem aí nos anos 60 um desejo dos países em desenvolvimento de ter um maior acesso a tecnologias estrangeiras para melhorar a sua capacitação tecnológica. A gente tem aí a criação, em 1964, da UNCTAD, né, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, onde se criou o Grupo dos 77, que era o Grupo dos Países em Desenvolvimento. Foi o primeiro fórum dentro da ONU em que os países em desenvolvimento se uniram e começaram a trazer propostas no sentido de comércio e desenvolvimento e focando os interesses dentro dos países em desenvolvimento. Dessa UNCTAD nasceu o que a gente chama de Código de Conduta em Transferência de Tecnologia, o TOT Code, que foi bastante negociado na época, lá pelos anos de 75, mas que teve um impasse. Ele parou por absoluta falta de consenso entre os países como se delinearia essa questão da transferência de tecnologia. Em 2001, a UNCTAD fez um compêndio de acordos internacionais de transferência de tecnologia e chegou à conclusão que nós temos mais ou menos 80 documentos que listam ou que lidam com transferência de tecnologia em algum momento, em alguma cláusula. E eles analisaram também que existem duas principais formas de tratamento da transferência de tecnologia. Cláusulas sobre o balanceamento de interesses entre criadores e utilizadores e cláusulas que focam na transferência de tecnologia e promoção de capacidades, especialmente em países menos desenvolvidos e geralmente para setores específicos. Então, desde muito cedo a gente vê uma preocupação com o meio ambiente, tecnologias não poluentes e etc. Importante salientar que essas cláusulas, elas são sempre vinculadas a melhores esforços e nunca tem qualquer tipo de retaliação. Depois a gente veio caminhando aí para o TRIPS, né, que instituiu os padrões elevados de proteção à propriedade intelectual, mas que ele mesmo contém exceções importantes quanto à transferência de tecnologia. Então, a gente tem diversas disposições com critérios como interesse público, criação de base tecnológica estável, desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, disseminação de tecnologia. Eu não trouxe aqui os artigos específicos onde estão mencionados, mas existem uma série de cláusulas e de salvaguardas do TRIPS que foram incluídas e foram exaustivamente negociadas pelos países em desenvolvimento. E a maneira como isso vai ser utilizado dentro de um contexto de política industrial e de inovação e de transferência de tecnologia tem que ser pensada pelo país como um todo. É interessante notar como essa discussão que eu estou trazendo aqui está atual, porque a gente tem agora
a questão da tutela internacional no pós-TRIPS, que a professora Maristela Bassa também comenta bastante, o professor Fabrício estuda. A gente tem uma tendência para a assinatura de acordos bilaterais de investimento, que impõem restrições muito severas ao delineamento da política industrial do país, receptor da tecnologia, e isso misturado a questões sobre investimento, sobre tributação, sobre a proibição de expropriação de propriedade. Então, vejam como está importante a questão da tecnologia até hoje, né? Então, o que a gente tem principalmente? Estabelecimento de exigências gerais de transferência de tecnologia fica proibido, né? Toleram-se desde que sejam impostas por tribunais judiciais ou administrativos ou autoridades da área de concorrência. Então, isso é uma questão que a gente está vendo aflorar também, que é o tratamento desse tipo de operação por meio do direito da concorrência, desse tipo de regulação também. Aqui eu tenho um exemplo de um acordo bilateral de investimento, de uma cláusula, para vocês verem como vai a fundo essa questão, né? É um acordo entre Canadá e Filipinas, de 1995, e vocês veem, então, a situação de negociação de um acordo entre o Canadá e as Filipinas, né? A questão econômica, poder de negociação. Nenhuma das partes contratantes poderá impor quaisquer das exigências seguintes em relação a permitir o estabelecimento ou aquisição de um investimento ou exercitar quaisquer das seguintes exigências em relação à subsequente regulação do referido investimento. Transferir tecnologia, transferir um processo produtivo ou outro conhecimento proprietário a uma pessoa em seu território, não afiliada ao transferente, então, excluído aqui o grupo econômico, exceto quando a exigência for imposta, obrigação ou compromisso por uma corte, tribunal, autoridade da concorrência. Então, é uma discussão que ainda está atual e que a gente tem que pensar dentro desse contexto de inovação aberta e dentro da atividade do INPI, para onde vão basicamente somente os contratos internacionais, né, pela questão dos efeitos que produz, como que a gente vai, como que se deve, ou como que o país entende que deve ser regulado isso daqui em diante. Dentro também, num contexto de inovação aberta, por que não? Porque esses contratos também vão passar pelo INPI se forem internacionais. Então, eu analisei, enfim, estudei e cheguei à conclusão que a gente tem duas vertentes principais atualmente em relação à transferência de tecnologia desse regulamento. A tendência regulatória, que faz um controle da condição na qual a propriedade intelectual é protegida e a tecnologia é explorada, e uma vertente de tratamento de mercado, que foca principalmente na liberdade da contratação, da transferência de tecnologia, para que seus detentores possam explorá-la na maior extensão possível. A tendência de mercado seria justamente a tendência de regulação pelo direito da concorrência. Então, a pergunta é, elas são excludentes, esses dois tipos de regulação? Olha, eu analisei, são 4 modelos que já estão em aplicação no mundo inteiro, que trabalham com a lógica regulatória e de mercado de formas diferentes. Então, a gente tem um modelo liberal, com imunidade absoluta da propriedade intelectual para a aplicação das regras do direito concorrencial, então, propriedade intelectual acima de tudo. Temos um modelo de proibição, que é um modelo regulatório puro, onde se proíbe determinadas cláusulas, determinadas práticas. Modelo da regra da razão simples, com práticas anticompetitivas sendo analisadas caso a caso, e um modelo híbrido. Quem adota o modelo liberal? Hong Kong, Guatemala, Jamaica. Modelo de proibição regulatório puro, Filipinas. Não à toa a gente tem aquele acordo bilateral de investimento com o Canadá aqui. Modelo da regra da razão simples é um modelo que está se impondo mundialmente, talvez por uma pressão dos Estados Unidos, da União Europeia. É um modelo que está vindo nas diretrizes. A gente já teve aí uma assinatura de um convênio entre NPI e CAD, né, para questões de análise de propriedade intelectual e concorrência. E, enfim, fica a pergunta como é que vai ser tratada essa interconexão de poder aí entre as duas autarquias. E temos também o modelo híbrido, que mistura os anteriores, delineado conforme a situação econômica, política, social e institucional do país. Esse é o modelo que eu defendo, né? Eu acho que dentro de um alinhamento de política industrial com questões muito claras,
e sempre revisando os resultados, que eu acho que é o que não foi feito até hoje em relação a essa política industrial, né? Porque se você tem uma regulação, você tem que ter uma justificativa e uma verificação dos resultados e, a partir daí, delinear qual vai ser o futuro. E isso não tem acontecido. Mas era isso. Muito obrigada. E agora passar a palavra também à professora Cristiane Fontanella, professora da Universidade Comunitária da região de Chapecó, que vai falar sobre inovação aberta, aspectos contratuais nas universidades comunitárias. Por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a coordenadora do evento, na pessoa da Mônica, que tem fomentado essa discussão, que é muito importante e precisa de uma continuidade. Queria cumprimentar o professor Pimentel, da mesma forma que a Mônica foi meu orientador do mestrado e agora é meu orientador do doutorado. Quero agradecê-lo pelas oportunidades acadêmicas e também por fomentar esse debate que é tão rico e necessário. Quero cumprimentar o professor Araquém, todos os palestrantes e todos os acadêmicos que estão aqui presentes. O meu tema é inovação aberta, aspectos contratuais nas universidades comunitárias. Bom, eu venho da UNO Chapecó, uma universidade comunitária. Quando nós falamos em universidades, normalmente nós temos aquela visão de universidade pública ou privada. A universidade comunitária, ela se diferencia. É uma espécie sui generis. O que é uma universidade comunitária? As universidades comunitárias, elas são criadas por toda a sociedade civil e também pelo poder público, o qual aquela universidade vai ser inserida. No caso da minha universidade, ela foi criada por uma lei municipal do município de Chapecó, onde ela está inserida. Então, elas são conhecidas, as universidades comunitárias, pelo seu destaque na atuação social e comunitária daquela região. E elas têm uma abrangência normalmente regional e são tratadas e são consideradas como fontes importantes de desenvolvimento daquele local. Elas não têm fins lucrativos, então não existe um dono da universidade. A gestão ela é participativa, é democrática. Elas constituem uma espécie de instituição pública não estatal. Por isso, essa divergência entre o público e o privado. Elas tendem e buscam uma inclusão regional, buscam o desenvolvimento do país, o desenvolvimento daquele local e reinvestem todos os resultados obtidos na própria atividade educacional. Então, existe a cobrança de mensalidade e todo aquele retorno financeiro que a universidade recebe é investido na própria universidade, nos laboratórios, em toda a infraestrutura. Nós temos, o nosso curso de Direito, ele consta com 1.400 estudantes, eu sou professora do curso de Direito, temos diversos outros cursos. A universidade ela conta com 3 campos, então, em 3 cidades diferentes, e ela reinveste tudo o que recebe na própria universidade. Há um envolvimento grande da comunidade na universidade através dos conselhos e da própria gestão, que é democrática. Nós temos um sistema em Santa Catarina, que é o sistema CAF. A CAF é uma associação catarinense das fundações educacionais. Ele existe desde 1974 e é uma associação para tentar acompanhar o desenvolvimento das universidades comunitárias. Em Santa Catarina, nós temos 14 instituições de ensino superior comunitárias que fazem parte da CAF, e este modelo ele possibilita que o Estado apresente um elevado índice de inclusão acadêmica, ou seja, segundo dados da CAF, o Estado de Santa Catarina ele ocupa o 2º lugar em matrículas na educação superior. Então, tudo isso tem favorecido a propagação e a difusão do conhecimento. A minha universidade em si, a UNO Chapecó, ela já tem 40 anos. Ela foi criada, como eu já disse, por uma lei municipal. Ela é gerida por uma fundação, a Fundeste. Ela é muito atenta às necessidades da população, tanto que os cursos eles são voltados às necessidades regionais, os cursos de pós-graduação também voltados a essa necessidade. A UNO Chapecó ela tem
uma parceria muito grande com a Universidade Federal de Santa Catarina. Nós já tivemos 2 mestrados em Direito, os MINTERs, em Chapecó. Agora nós temos o primeiro doutorado interinstitucional, o DINTER, entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Unichapecó. Então, é a primeira vez que a UFSC oferece um doutorado fora da sua sede. Tudo isso buscando um desenvolvimento regional, a qualificação profissional daqueles professores, daqueles pesquisadores que estão inseridos naquela região. Então, ela nasceu dessa influência das lideranças públicas com o intuito de garantir e ofertar essa educação qualificada a toda a população e contribuindo com o desenvolvimento do Oeste Catarinense. O Oeste Catarinense, somente para contextualizá-los, é uma região muito desenvolvida e que traz um fomento muito grande para o estado de Santa Catarina. Na região oeste estão sediadas as maiores agroindústrias brasileiras, como o professor Pimentel disse, que possuem um destaque muito grande no cenário internacional. A nossa maior produção no oeste é de frangos, e o Brasil ele ocupa o número 1 no ranking da exportação de frangos. Então, o Brasil é o 3º maior produtor de frangos no mundo e é o primeiro a exportar. Tudo isso graças à participação do estado de Santa Catarina também. Então, há um movimento muito grande em buscar qualificar esses profissionais que estão inseridos através das universidades comunitárias. As universidades comunitárias, elas existem em todo o país, no entanto, elas se destacam na região sul. Segundo dados da ABRUC, da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, nós temos mais de 430 universidades comunitárias. Dentre essas 430, nós temos algumas que não são especificamente comunitárias, mas que possuem características comunitárias. Bom, e de que forma a universidade comunitária pode contribuir para o desenvolvimento, para a inovação, para dar um suporte a toda a atividade inovativa do país? Nós temos a Lei de Inovação, que foi praticamente trazida por todos os palestrantes, e a Lei de Inovação ela é pautada eminentemente no incentivo às atividades inovativas. Então, o governo federal ele privilegia essa atividade e a própria Lei de Inovação ela trouxe a obrigatoriedade da criação dos núcleos, os órgãos internos das universidades que são responsáveis por gerir a propriedade intelectual e desenvolver aquele instrumento. Então, nós temos a obrigação dos NITs, dos Núcleos de Inovação Tecnológica, introduzidos pela própria Lei de Inovação. O professor Pimentel ele foi responsável por essa disseminação dessa cultura em muitos NITs, né? Passou por praticamente todos os NITs do país, disseminando essa cultura e fazendo com que os profissionais tivessem a capacitação necessária para administrar e para trazer um retorno para suas instituições e para quem os procurasse. Então, as universidades comunitárias, na Lei da Inovação, elas não foram abrangidas. Então, as universidades comunitárias elas não são consideradas ICTs. Como a gente viu antes, as instituições de ciência e tecnologia, elas têm aquele caráter público. As universidades comunitárias não possuem esse caráter público, eminentemente público. Então, o que acontece? Nós temos um paradoxo, porque há uma exclusão das universidades comunitárias no amparo legal ao acesso aos recursos públicos, aos financiamentos na área de inovação. Então, esse seria um problema que vem sendo encontrado e que tem sido debatido na academia. Busca-se um marco regulatório para incluir a universidade comunitária no rol das universidades, das ICTs abrangidas pela Lei de Inovação. No entanto, embora não estejam incluídas na modalidade de ICT, as universidades comunitárias elas têm criado os seus NITs, os seus núcleos de inovação tecnológica. A Unichapecó tem o seu NIT. Ele foi criado para fortalecer essa relação da universidade com o setor produtivo, com as indústrias, com as empresas. E ele envolve, então, órgãos públicos, empresas, demais organizações, com o objetivo de criar oportunidades. O NIT é uma espécie de uma ponte entre a universidade e a indústria, entre a empresa que precisa de uma resposta para um problema. Então, a empresa vem com um problema ao NIT e o pesquisador vai tentar dar uma solução para aquele problema apresentado. Então, cria oportunidade de estudo, de pesquisa, e dá também a possibilidade para que os acadêmicos se insiram nesse meio, então,
cumprindo a sua função social de ensino, pesquisa, extensão, prestação de serviços, que vão beneficiar toda essa interação existente, essa ponte existente entre o NIT e a empresa, entre a indústria. Então, é uma estratégia da universidade buscar essa produção do conhecimento, buscar essa transferência do conhecimento em prol desse desenvolvimento científico, tecnológico, contribuindo assim para o desenvolvimento da região oeste e, por que não, de todo o estado de Santa Catarina. Então, apesar da exclusão, a inclusão do NIT nas universidades comunitárias. Então, o NIT, uma vez que for procurado, uma vez que prestar essa assessoria, nós podemos ter a geração de um contrato previsto lá na Lei de Inovação. Como já foi partilhado, a permissão, compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais, instalações, a transferência de tecnologia, o licenciamento, a cessão, a prestação de serviços e a parceria. O que é mais comum e que nós mais verificamos na nossa instituição são a prestação de serviço e a permissão e compartilhamento de laboratórios. Então, os nossos laboratórios muitas vezes são utilizados e há uma prestação de serviço. Nós temos mais de 100 laboratórios na universidade e esse é o foco principal que nós temos encontrado. Nós temos encontrado, e eu acredito que não seja só na nossa universidade, talvez as universidades federais, as universidades maiores tenham uma outra realidade, mas uma dificuldade muito grande em interagir com o setor privado, com as indústrias, com as empresas. Porque tem-se essa cultura da inovação fechada. Eu quero proteger aquilo, mas eu só protejo dentro da minha empresa, através do segredo. Sequer eu busco a proteção lá do meu ativo intangível. Então, a gente tem tentado disseminar essa cultura, essa integração entre os dois setores. Inclusive, nós realizamos, em 2011, um seminário junto com as agroindústrias. Então, nós chamamos essas empresas, a BR Foods, a Perdigão, na época que ainda não havia fusão, a Sadia, a Aurora Alimentos, para buscar entender o porquê dessa inovação fechada. E nós verificamos efetivamente que é uma cultura e também não há uma cultura de proteção. Embora a BR Foods tenha nos relatado que já está mudando o seu posicionamento, inclusive. Em uma aula que eu dei há poucos dias, eu entrei no site do NPI para mostrar para os meus alunos como é que fazia a busca de patentes e procurei por titularidade e verifiquei que a Sadia fez 2 ou 3 depósitos no ano passado. Então, verifica-se... mas já é um começo, né, professor? Depois do nosso seminário já teve uma mudança. Não sei se influenciamos, mas espero que sim. Então, já houve, né? Porque na minha dissertação eu estudei o regime jurídico de patentes como instrumento estratégico de fomento, a inovação e a competitividade com o foco na agroindústria. Então, eu fiz uma pesquisa para verificar se havia uma proteção e a gente chegou à conclusão que não era protegido, que a inovação era fechada e que a cultura era pela não proteção. Então, nós temos essas possibilidades de contratação. O que a gente verifica atualmente é que a indústria está abrindo as suas portas. A Uno Chapecó, ela implementou um parque tecnológico que vai ser estruturado e que vai permitir uma maior inclusão com o setor privado. Então, quando nós temos um contrato, quando há uma prestação de serviços, nós temos também a questão da participação nos benefícios econômicos. Quando nós falamos em participação nos benefícios econômicos, nós vamos tratar da titularidade. Quando nós falamos de titularidade, quando nós estamos diante de uma universidade federal, nós temos uma realidade. Quando nós estamos diante de uma universidade privada, temos outra. E a universidade comunitária, ela fica nesse impasse. Como fica a titularidade? Vai ficar para a universidade? Então, tudo isso vai ser objeto de um contrato. Então, a partir do momento em que há essa busca pela universidade, vai ser celebrado um contrato, né, obedecido, claro, todas as regras em direito admitidas, será contratada a titularidade, há aquela regra estabelecida no artigo 13 da Lei de Inovação, que o criador tem que ter aquela participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos. Então, isso é observado. No entanto, há então essa liberalidade da contratação. Há a possibilidade de estabelecer as regras, as cláusulas que
que forem atinentes àquele caso concreto apresentado. Então, com as minhas pesquisas, o que a gente tem verificado é que a universidade comunitária é uma universidade que tem um grande potencial, tem muito a oferecer, conta com pesquisadores, conta com instrumentos hábeis e está abrindo as suas portas para a indústria, está abrindo. O NIT é quem tem desenvolvido essa função, tem buscado parcerias, são oferecidos diversos cursos, buscando uma qualificação pessoal daquelas pessoas que estão no escritório, no NIT, e tem também se fortalecido uma cultura da propriedade intelectual, da proteção, da parceria pública e privada, da parceria entre universidade e empresa, entre universidades também. Então, acreditamos que seja um ponto que vai ser desenvolvido muito bem e brevemente. Algumas considerações finais que eu gostaria de trazer para vocês é que a universidade empreendedora, e eu considero a minha universidade uma universidade empreendedora, ela tem que se preocupar com a transferência do conhecimento para as empresas, para a sociedade um todo, fomentar incubadoras. Nós temos incubadoras, há um fomento nesse sentido, firmando, então, parcerias para o desenvolvimento, parcerias para que aquelas pessoas envolvidas, para que aquela rede formada tenha um desenvolvimento e tenha uma vantagem, fomentando, então, o desenvolvimento do país, especialmente naquela região onde nós estamos inseridas. Então, houve um avanço nos últimos anos, essa cultura da inovação aberta está sendo incorporada e há, então, um movimento propício para a inovação, é um grande momento em que o país vem atravessando, através, então, daquela interação, da nossa teoria da tríplice hélice, que é a interação entre o governo, a empresa e a universidade. Deixo o meu contato, agradeço a todos pela paciência, fui a última, então agradeço aos que permaneceram. Deixo o meu contato da universidade e meu e-mail, o site da universidade, então qualquer dúvida, me coloco à disposição. Obrigada. Eu queria coletar duas perguntas para as considerações finais dos membros da segunda mesa aqui dos nossos trabalhos. Eu queria saber, enfim, se alguém gostaria de inquirir os membros da mesa. Só para ressaltar antes, eu pediria também brevidade, enfim, dado o adiantado da hora, nas considerações finais. Por favor, sua pergunta. Bom, agradeço aos palestrantes pela palestra, muito esclarecedora. Minha pergunta, na verdade, acho que se dirige mais ao professor Mauro, ao professor Pimentel e à professora Karen, que seria no sentido de, no ano passado, houve uma parceria da Embraer do setor de defesa e desenvolvimento estratégico com a Telebrás para a criação da empresa Visiona, né, com o objetivo de lançar um satélite geoestacionário brasileiro. Contudo, a gente sabe que a montagem desse satélite vai se dar, sobretudo, importação de um pacote completo já de peças estrangeiras produzidas por empresas especialistas no setor. Bom, a minha dúvida é, até que ponto essa parceria, que teoricamente seria uma transferência de tecnologia, ela se dispõe a criar um setor de desenvolvimento nacional e não simplesmente a expansão de um setor econômico com participação do Estado, que, na verdade, não se propõe a uma verdadeira inovação, né? Então, seria uma falácia essa relativa transferência. Lógico, aqui predomina, como disse o professor Juliano, imperativos estratégicos em detrimento dos comerciais. Mas, com relação à propriedade intelectual, fica esse meu questionamento. Obrigada. Vou colocar só outra pergunta. Mais alguma questão? Temos mais algum voluntário? Bom, então já vou passar a palavra a começar pelo Dr. Mauro, por favor. Só um comentário. Bom, primeiro, parabéns pela atenção desse processo, que ele é um processo importante. Assim, tem um detalhe importante aí, que de certa forma é curioso. Assim, a gente não tem um satélite geoestacionário, isso é um serviço para o país, isso é muito importante que a gente tenha por várias razões, uma delas até, por exemplo, questão de independência
em relação a outros satélites, nós usamos satélites que pertencem a outras pessoas. Então, o primeiro ponto é assim, é ter ou não ter o satélite. Ter o serviço, ele é muito importante, né? A questão é a seguinte, eu posso ter o serviço e a oportunidade de desenvolver as competências que são necessárias para a produção daquele sistema que fornece o serviço, tá? É que são duas coisas. Muitas vezes, nós não ficamos com nenhuma delas. Pelo fato de eu não conseguir produzir o sistema, eu fico sem o serviço. Deixa eu dar um exemplo, isso aparece de várias formas, em várias questões diferentes para vocês notarem. A gente tem um projeto de trem de alta velocidade. A gente quer ter a oportunidade, a partir do offset e outros modelos, etc., de incorporar, desenvolver competências para participação nesse que é um setor também de alta tecnologia. Só que é difícil, a base produtiva a gente tem que estruturar, tem que ter o financiamento, no final das contas, quem vai o risco. O pior que pode acontecer é a gente ficar sem um serviço de alta velocidade e sem a incorporação desse tipo de tecnologia. E aí vai. Eu não tenho um determinado computador, a gente teve nos anos 80 um esforço, uma tentativa de fazer uma indústria de hardware no Brasil, que não prosperou muito e tal, durante muito tempo, que é a famosa lei do software, né? Durante muito tempo a gente ficou sem o serviço e ficamos sem. Tá? Então, eu só estou querendo dizer o seguinte, assim, existem muitas oportunidades de a gente participar nas cadeias de valor, principalmente nas cadeias de valor relacionadas à nova economia, intensivas em tecnologias. Existem. Mas assim, o grande desafio é conseguir constituir isso de fato como uma realidade, né? E ao mesmo tempo, né, sem deixar de ter o serviço, porque, por exemplo, a partir desse serviço, outros serviços são inviabilizados, a gente não pode ter. Por exemplo, para a área de defesa, é muito importante ter um satélite dessa natureza. Para as questões relacionadas à comunicação, é muito, muito, muito importante. Não acho que é no Brasil todo que a gente consegue falar de celular, por exemplo. E né? Então, tem sempre essa discussão. Eu tenho a solução, ou eu pego, vai demorar, vai ficar mais caro, ou constitua a competência. Esse é o equilíbrio de política pública. Agora, uma coisa a gente pode garantir, não dá para ter tudo. Isso é certo, tá? A gente não consegue ter alta tecnologia espacial, trem de alta velocidade, biotecnologia, a nova onda relacionada, por exemplo, à indústria automobilística, pré-sal. Que é simplesmente aquela básica do economia, recursos são escassos. E as competências também, tá? Só um detalhezinho nesse campo de competências, os outros setores, principalmente, professor, o espacial, fica louco com a galera da Petrobras, que traz todos os engenheiros, que uma parte importante dos engenheiros formados lá pelo DCT vão parar na Petrobras quando deviam estar trabalhando com a missão do programa espacial. As confusões, tá? Bom, eu queria cumprimentar os colegas e, mais uma vez, agradecer a presença do pessoal que veio participar desse debate, né, que vai ser meio curto. Mas a situação que nós temos é o modelo ou os problemas que nós temos no setor aeronáutico e mais ainda no espacial também se reflete nos outros campos onde existe aplicação de ciência e tecnologia. Então, se nós vamos aos dois extremos, né, a indústria de alimentos, que é a nossa indústria mais tradicional e talvez das mais antigas, ou no aeroespacial, o que nós temos? Nós somos detentores de tecnologia. E do ponto de vista jurídico, tem uma situação muito diferente entre ser o proprietário, ter um título de propriedade, ter posse de tecnologia, e o outro é deter. Então, em muitos casos, nós detemos tecnologia, ou seja, nós usamos a tecnologia por força de um contrato de licença ou por uma permissão de uso e etc. Então, o que isso acarreta para a nossa economia? Acarreta um gasto muito grande. Mas, mesmo assim, o governo tem que fazer um esforço, e nesses
dois extremos tão importantes, que é o da alimentação, que é a nossa sobrevivência, né? E também a possibilidade de vender isso para o exterior, e no aeronáutico e aeroespacial, é que nós precisamos dominar essas tecnologias e só temos uma alternativa para fazer isso. Do ponto de vista da inovação fechada, os custos são muito elevados e nos preços cada vez mais reduzidos e preços que são determinados pela concorrência internacional, o custo da pesquisa e desenvolvimento pela nossa indústria seria mais um gasto que elevaria o custo final do produto e tiraria, então, os nossos produtos e também alguns serviços do mercado. Então, é nesse sentido que a política dos sucessivos governos, já desde antes do governo Lula, mas mais intensificado no governo Lula, é no sentido de que nós precisamos alcançar aquela autonomia científica e tecnológica prevista na nossa Constituição. Agora, no setor aeronáutico, por exemplo, a questão que nós temos é, nós estamos muito bem no serviço, mas grande parte do preço que chega aqui no Brasil, né, pela venda desses produtos, né, grande parte dele nós devolvemos para o exterior, né, porque são o pagamento dos royalties da tecnologia que nós usamos. Então, estão aí os desafios. É claro que na nossa área, que é a área que envolve direito, administração, economia, né, a nossa contribuição é entender bem esses mecanismos para que os aspectos jurídicos, por exemplo, não sejam um gargalo dentro desse novo Brasil que a gente vai cada dia mais construindo. Então, muito obrigado. Obrigado. Eu queria, por fim, abrir eu queria agradecer a todos. Eu queria passar a palavra para a professora Mônica, para ela fazer um encerramento oficial do evento, e agradecendo novamente a todos os participantes, palestrantes e membros da mesa. Bom, queria encerrar rapidamente. Estamos todos com fome, alguns com voos a pegar no aeroporto de Guarulhos. Então, agradeço imensamente a participação de vocês, que ficaram até o final com a gente, que vieram participar desse debate, sendo mais ou menos especialistas em propriedade intelectual. É extremamente relevante ter a presença de vocês aqui. De novo, os nossos projetos estão abertos, eu estou à disposição para conversar com quem quiser. Vocês encontram facilmente meu e-mail pelo site da escola. Fiquem à vontade para me escrever, vir aqui tomar um café comigo, a gente conversar sobre possibilidades futuras. Agradeço a todos os participantes por terem se deslocado de maior ou menor distância para estar aqui conosco, os moderadores. E encerro lembrando que aos que participaram como ouvintes desse evento, que têm certificados lá fora, na hora de sair, peguem com a nossa recepcionista. E é isso aí, pessoal. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo.